Fala máquina, Britão aqui. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história que marcou minha carreira, a história que mudou, né, e fez eu chegar até aqui como professor, fundador do PS Zerado. Meus queridos, há muitos anos atrás, numa terra muito, muito distante, em meados ali de 2012, quando eu estava terminando a graduação, novembro mais ou menos, eu terminei a faculdade de medicina e logo depois eu fui aprovado na residência médica e fui para a cirurgia geral. Bom, depois disso, eu cursei lá, cirurgia geral em São Paulo, passaram-se os 2 anos, eu voltei para Vitória para fazer cirurgia do trauma, porque de fato eu não queria ficar em São Paulo. E depois eu fui para a cirurgia vascular, finalizei em 2018, foi quando a gente fundou o PS Zerado. Mas o caso ali que marcou um pouco da minha trajetória, que mudou realmente a direção que eu estava tomando e que me fez chegar no PS Zerado, foi lá no meu primeiro ano de residência, quando eu era R1, de cirurgia geral. Eu já contei essa história algumas vezes aqui, mas logo depois que eu fui aprovado na residência, tem um leilão no SUS, eu nem sei se esse leilão existe mais ainda. Um leilão de vagas ali no SUS, E aí, beleza, tô lá nesse leilão, acabou ali a parte do leilão, eu sabia que eu ia para o Hospital Ipiranga, eu já queria, era o hospital que eu tinha escolhido já previamente, eu tinha sido muito bem aprovado, poderia escolher qualquer hospital, então eu escolhi o Hospital Ipiranga, eu passei uma semana em São Paulo vendo os hospitais, então foi uma decisão bem estratégica, eu estava bem satisfeito com isso. E aí eu vi um rapaz do lado de fora, com uma plaquinha, residentes do Ipiranga, e eu achei que ia ser para marcar um rolê, marcar um churrasco, uma trip em São Paulo, mas não, era para fazer escala de plantões, que já começava daqui a alguns dias, logo depois ia começar a residência médica. E aí, classicamente, eu peguei no meu primeiro dia de residência, que na real era meu primeiro dia como médico também, meu primeiro dia trabalhando também, no final das contas. Então eu era meu primeiro plantão como médico, meu primeiro plantão como cirurgião, meu primeiro dia na residência. Foi um dia de 36 horas. Eu tenho uma foto no meu Instagram que tem uma janelinha assim de eu bater na foto do hospital dentro de um hotelzinho, que eu fiquei alguns dias nesse hotel até ir para um apartamento. Eu, tava muito ansioso por esse dia, Foram 36 horas, foi muito puxado esse dia. E a verdade é que eu passei esse dia inteiro, pelo menos as primeiras 12 horas, que eram de pronto-socorro e de enfermaria ali, tentando entender, Você cai de paraquedas na residência, é verdade? Não importa a residência que você vai entrar, meio que você cai de paraquedas. E aí, por volta de umas 7 horas, a gente passava uma visita muito longa, e era um dia muito duro, porque os R2, assim, era toda uma estrutura de residência já muito antiga, já tinha toda uma forma, então assim, você cai muito de paraquedas até você entender como é que a coisa funciona. À noite eu fui pro pronto-socorro e no outro dia de manhã eu ficaria na enfermaria. Essa noite do pronto-socorro, ela foi marcante porque eu estava muito inseguro ali. E eu sempre fui um cara bom de prova, sempre fui um aluno estudioso, sempre fui um cara que levei a sério a faculdade, não peguei nenhuma matéria. Eu passei super bem a faculdade toda. Eu sabia de qual era meu coeficiente de rendimento médio lá. Era um coeficiente bom. 875, sei lá, eu não sei de cabeça mais. Eu já fiz até uma live há um tempo atrás, com o meu boletim lá, falando pra galera na live qual que era a nota de cada coisa. Quando você tirou em patologia, quando você tirou em bioquímica. Eu não lembro mais de cabeça, mas é mais ou menos isso. Então eu sempre fui um bom aluno, mas eu tinha uma facilidade para estudar. Eu de fato tinha. Até hoje eu tenho uma facilidade para estudar, é verdade. Mas eu tinha um problema, que eu tinha uma dificuldade com a prática. Sabe aquele cara que é bom de prova e ruim de prática? Eu era mais ou menos esse cara aí. Eu era um aluno que tinha uma dificuldade com as coisas que eram práticas, de botar a mão e tal. Procedimentos, eu tinha uma dificuldade com isso. Então, na residência, nesse primeiro dia aí, ficou muito evidente que tinha um abismo entre as coisas que eu sabia e as coisas que estavam sendo feitas. Assim, existia um abismo entre eu ter decorado o TNM de um câncer gástrico ou BIRADS para câncer de mama e, o atendimento de uma dor abdominal. Era um abismo. E o conhecimento que eu tinha para acertar essas questões não encaixava para atender os doentes. Era muito louco isso. Foi a primeira vez que ficou claro para mim que o paciente não era uma questão de prova. Raciocínio clínico, planos de conduta, prescrever, vai muito além de responder uma questão. Esse dia a coisa começou a ficar clara. Mas a história é a seguinte, eu passei, algumas horas dessa noite, de 7 horas da noite, ou de 7h30, 8 horas, na hora que acabou a visita,
fugindo. Essa é a verdade. Eu passei meio que fugindo dos atendimentos. Eram 3 residentes de plantão, então eu não estava meio que sozinho, né? Tinha mais 2 colegas. Inclusive, tomara que as minhas colegas assistam esse vídeo, elas vão gostar dessa história. Mas eu passei fugindo. Cara, chegava em casa, eu arrumava uma desculpa, arrumava uma coisa para fazer, arrumava um paciente que eu tinha que avaliar, eu tinha que ir na tomografia, cada hora eu tava com uma desculpa, até que chegou um determinado momento que eu fiquei encurralado. Eu tava fantasiado de médico, né? Eu tava vestido de médico, e eu tava em frente à entrada das ambulâncias, né? E logo depois da entrada da ambulância, tinha a sala do trauma, a sala da intensiva, a sala vermelha, ficava tudo ali em frente à entrada da ambulância. E eu tava mais ou menos ali, que era perto do elevador, assim, que você subia para as enfermarias, um dos elevadores. E aí entrou meio que uma maca, um SAMU ali com um paciente, e como eu tava ali trajado, né, a maca foi em direção a mim e eu fui em direção à sala. Quando eu vi, eu tava com um paciente na sala do trauma para atender. E de fato esse foi o caso que mudou muito, né? Mudou minha carreira, mudou a direção. Ou pelo menos um dos casos, ou o primeiro caso que me fez, que me deu uma virada de chave muito grande, porque o colega médico passou para mim um caso, aí ele contou a história do trauma, eu não lembro exatamente, eu sei que o que eu não esqueço é o que eu perguntei para ele. Depois que ele passou o caso, eu perguntei para ele se ele tinha um otoscópio. E aí ele parou, olhou para mim, primeiro dia de março, primeiro dia de residente, deve ser o R1, tadinho, falou, cara, olha, eu acho que eu sei, foi assim que ele falou, eu acho que eu sei o que você quer dizer, mas vamos voltar aqui. Vamos lá, é um atendimento do trauma, o que você tem que fazer? E ele me deu ele teve que me, de verdade, ele teve que me quase que pegar na mão ali, eu tava sozinho na emergência na hora. Eu não sei onde estava o R2, eu sei lá onde estavam os outros R1s, não sei nem onde estavam os internos, eu tava sozinho lá. E aí, bom, aquele atendimento acabou e eu fiquei muito tenso. Muito tenso. A carga, eu já estava muito cansado, mas a carga emocional daquele atendimento foi, assim, esmagadora para mim. Pronto, acabou, outro dia, tal. Bom, alguns dias devem ter passado, porque a rotina é tão intensa que você, no início, até você acostumar, o horário de acordar, o horário de chegar em casa, o alimento, comer, tudo muda, né? Até você acostumar, vai uns 3 meses. Eu não sei quanto tempo demorou, mas eu acho que foi em torno de uns 40 dias, 1 mês e meio, foi mais ou menos isso aí. Não foi 3 meses não, porque logo depois eu comecei a dar plantão, e foi exatamente por causa disso, né? Ficou claro para mim, eu não lembro exatamente o dia que caiu a ficha, mas eu tenho uma imagem que eu estava conversando com um colega que fazia clínica lá. Era um amigo meu de Vitória também, que fazia clínica médica. E eu estava conversando com ele e eu vi, ele era meu veterano na faculdade, então ele tinha 1 ano a mais de formado que eu, mas a gente entrou na residência junto. Então significa dizer que ele ficou 1 ano trabalhando. E ele tinha uma mão de emergência muito, muito boa, cara. Era muito diferente, assim, a minha capacidade da dele. E a gente só tinha 1 ano de diferença. E aí, conversando com ele, a coisa caiu a ficha pra mim. Do tipo, cara, se eu não aprender isso aqui, não importa a residência que eu tô, se eu não aprender isso aqui, principalmente na cirurgia, no que tange, como que eu vou dar plantão? Como que eu vou trabalhar? Porque já tava batendo na minha porta. Na época, a bolsa era R$ 1.800, meu aluguel era R$ 1.200, assim. Na verdade, era 3.600, né? 1.300. Eu dividia com um cara. Minha mãe tava me ajudando no início. Cara, assim, tinha uma grana também que eu tava usando ali, mas assim, eu ia fazer isso por 1 mês, 2 meses no máximo, era esse meu plano. Eu ia ter que começar a dar plantão, já tava muito claro para mim. Mas como que eu ia começar a dar plantão se eu não sabia? E aí foi nesse dia que a gente teve uma ideia. Como ele já era muito bom dessa parte de emergência, atender na sala vermelha para ele não era uma coisa que agregava muito para ele. Era bom, era parte do trabalho ali do residente. Mas não era um ponto que ele aprendia muita coisa, não era um negócio de ensino absurdo, né? Não tinha uma curva de aprendizado, mas ele já era um cara muito desenvolvido nisso. Ele estava bem. E aí a gente teve a ideia de trocar. Trocar o quê? Trocar os casos. Então eu compartilharia os casos do trauma e ele compartilharia os casos da vermelha. Por quê? Porque ele não tinha mão nenhuma de procedimento. E como o fluxo era muito grande no trauma, a gente fazia muito procedimento. Mesmo que você fosse muito ruim, você fazia muito procedimento. Então, querendo ou não, tu aprendia, a curva de aprendizado era muito intensa. E aí a gente teve essa brilhante ideia. E como as escalas de plantão, elas eram muito similares no pronto-socorro, a gente se esbarrou no plantão. Eu dei 90 plantões no primeiro ano.
no pronto-socorro, né? A gente se esbarrou 90 plantões em um ano, é um plantão a cada 3 dias, mais ou menos. A gente se esbarrou muitas vezes. E todas as vezes, claro, eu tinha outras pessoas que eu fazia isso, não era só ele, mas principalmente nos primeiros 6 meses, eu trocava esses casos. Então, a gente compartilhava ali o atendimento, o diagnóstico, o raciocínio clínico, e ele me ensinou muito, eu aprendi muito na Vermelha, mudou completamente a minha visão, me deu autonomia, me deu autoridade, me deu confiança, eu de fato me sentia necessário no pronto-socorro. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu percebia que o que eu podia fazer pelo paciente era muito válido e muito valoroso. E eu precisava estar na ponta da linha, eu precisava estar na ponta da lança, eu precisava estar muito, muito bem. Eu entendia que, ficou claro para mim que o pronto-socorro era a linha de frente do hospital, era onde a batalha era mais sangrenta, mas onde a glória era maior também. Isso me encantou muito, cara. E a cirurgia, ela toca muito, né, nessa realidade do pronto-socorro. Ela toca muito ali com a clínica, com a emergência, ela toca muito nesse local. E isso acendeu uma chama e uma vontade de aprender e me desenvolver nesse cenário, mesmo que eu estava numa área de especialização diferente. Então, desde o meu R1, a verdade é que eu passei a frequentar os principais cursos livres de medicina de emergência que havia no Brasil. Né? Não tinham tantos assim online, mas eu já fazia alguns. Durante muito tempo, eu buscava esse tipo de coisa. Eu fui para o trauma exatamente por essa visão. Eu fui para a cirurgia do trauma exatamente por esse gosto que eu tinha ali pelo pronto-socorro. Gostava muito daquilo. Só que eu não tinha nem noção que anos depois, 6, 7 anos depois, eu fundaria uma empresa que teria o objetivo de formar médicos melhores para atenderem mais seguros no pronto-socorro. Eu não tinha essa ideia. Mas por isso que esse é um caso que, de fato, muda a minha carreira, porque eu continuei a minha via cirúrgica, nunca larguei os plantões da porta, me tornei coordenador em 2 hospitais, dei aula no que tange na faculdade, esse tema. Eu fiquei muito envolvido nisso. Né? Eu lembro que, assim que começou a se discutir POCs, eu estava lá estudando POCs, comprei um ultrassom portátil, depois comprei um Butterfly, eu estava sempre envolvido nessa história. Isso foi muito massa. Assim. Isso foi, de fato, uma coisa muito legal, assim, que eu gostava muito e eu sempre estava trazendo comigo, né? Como uma aplicação daquilo, assim, na minha vida como cirurgião também. Eu tinha uma visão, assim, clínica. E abriu também uma coisa da docência, porque apesar de eu gostar muito de estudar, eu gostava ainda mais da aula, mesmo na faculdade. E na residência eu pude explorar muito isso, né? Explorar muito essa parte da aula também, tanto para os internos. Então essas trocas que eu tinha com a clínica médica eram muito, muito ricas com esses meus amigos, principalmente esse amigo específico, eram muito ricas. Isso foi acendendo uma outra chama de seguir na docência, de seguir fazendo isso, de seguir ensinando. Então eu passei, o que eu mais gostava de fazer, não que eu mais gostava, mas a galera odiava dar aula, né, na residência. Eu adorava, eu achava ótimo. Primeiro que eu era bom naquilo. E eu conseguia chamar a atenção, pelo menos de alguma maneira, bicho. Olha, isso aqui eu sou bom. Isso aqui eu sei fazer. Me dá um tema aqui, deixa eu estudar e deixa eu dar uma aula. Então, essas coisas foram sempre caminhando juntas, assim, durante a minha formação desses casos. Por isso que, de fato, esse caso marca a história. E, de alguma maneira, ele foi uma semente inicial para que eu percebesse que a gente não precisa e não deve formar inseguro para atender um paciente no pronto-socorro. A gente não deve informar inseguro para prescrever, para interpretar um eletro, para fazer um raciocínio clínico. Isso é básico. A gente não passou 6 anos na faculdade para prestar um concurso, mas sim para nos tornarmos médicos. Beleza? Tamo junto? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não deixe de deixar o seu like aqui, se inscreve no canal também, obviamente, e compartilha com a sua turma. Compartilha com a galera que você curte. Valeu?